Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está se preparando aqui, esperando os nossos convidados chegarem, né, entrarem aqui na plataforma. A gente deve começar aqui em uns 4 ou 5 minutos. A gente já inicia com o nosso debate, né, com os nossos queridos convidados aqui. Espero que vocês aproveitem, que a gente possa conversar juntos aqui sobre algumas coisas importantes. Queria desde já dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui, dar as boas-vindas a todos vocês que estão na audiência com a gente, agradecer todos os apoiadores, agradecer o CREA São Paulo, em nome da IAMESP, agradecer as empresas que estão nos apoiando, a Genetec, do escritório de Duarte Garcia, todos os nossos demais colegas, e a gente já volta com vocês, dá mais um tempinho, mais uns minutinhos para todo mundo chegar na nossa reunião. Ok? Eu encorajo vocês todos a escreverem, enviarem perguntas, né? A ideia não é fazer uma apresentação, uma palestra, mas a gente quer bater um papo, e esse papo inclui todos vocês, que a gente agradece muito a presença, ok? A gente já volta.
Começamos cada dia com a mesma convicção. A convicção de que vamos superar todos os imprevistos. De que poderemos ultrapassar todos os obstáculos, as filas de espera, voos atrasados ou as bagagens extraviadas. Que tudo transcorrerá de modo fluido. Tornar o dia uma jornada ordinária é uma tarefa extraordinária, com variáveis em constante evolução. Conscientes dos desafios, os líderes reconhecem rapidamente os melhores sistemas, robustos, conectados e que geram valor com os fluxos de informações. Para alcançar esta configuração otimizada, os experts em segurança necessitam de ferramentas apropriadas. Na Genetec, nós acreditamos que a segurança do nosso ambiente ultrapassa amplamente as noções de proteção. Juntamente com os nossos parceiros, construímos sistemas que oferecem uma melhor compreensão do mundo corporativo e do mundo ao nosso redor. Em suma, orientamos em total segurança os fluxos cotidianos de informações, mercadorias, transportes. E prioritariamente de pessoas. Desafiando o imprevisível, para que você jamais hesite em comparecer às aulas, em correr para uma reunião do outro lado da cidade, em partir para uma viagem ou concluir uma jornada com aquelas pessoas mais importantes. Num mundo em permanente evolução, o compromisso da Genetec permanece imutável. Proteger o seu dia a dia. Bom dia a todos. Em nome da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, a IAMESP, eu agradeço o apoio dos nossos parceiros hoje, Genetec, a Duarte Garcia, a Ucreia. Cumprimento os nossos convidados, a advogada Marcela, engenheiro Eric, engenheiro Elcio, e os nossos moderadores, vice-presidentes da IAMESP, engenheiro Felipe, engenheiro Fábio, através do qual eu cumprimento todos os nossos convidados de hoje, os nossos participantes, e desejo a todos horas de compartilhamento de conhecimento muito aprazíveis. Vamos ver agora um videozinho do CREA, nosso apoiador, e em seguida a palavra ao Fábio Juvenal, que inicia essa sessão para todos nós. Sucesso e um bom dia para todos. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Legal. Mais uma vez, bom dia a todos. Agradecer mais uma vez a presença de quem chegou agora, né, de quem acessou a plataforma agora. É um prazer muito grande ter vocês aqui e eu quero agradecer em nome da IAMESP, agradecer a presença ilustre da nossa querida presidente Silvia Cristina aqui conosco. Muito obrigado, Silvia, pelo seu apoio, pela sua sempre presença, né, em todos os eventos que a gente faz, todas as iniciativas que a gente faz. Agradecer também os nossos
colegas do CREA São Paulo, que em parceria com a gente estão viabilizando esse evento, né? Agradecer também os nossos apoiadores, mais uma vez, o escritório Duarte Garcia, doutora Marcela, nosso abraço ao doutor Luiz Eduardo Serra Neto, nosso querido amigo, e agradecer também a Genetec, nossa apoiadora, o Eric, abraço também lá ao pessoal, nossos colegas, Deni, João Paulo, Adriano, Luiz e Lucas, que estão de uma forma muito profissional, muito competente, também nos apoiaram aqui, estão nos apoiando, né, na questão técnica da organização desse evento. Agradecer também o professor Elcio Pasqualucci, nosso querido amigo, né, e muito competente, muito, como posso dizer, meu amigo, conhecedor do assunto que a gente vai tratar aqui hoje na parte de cibersegurança, a parte de cibersegurança industrial, também muito conhecedor da área de transportes, né? E, enfim, cabe a mim aqui apresentar agora os nossos debatedores de hoje, né? O primeiro eu queria apresentar o Felipe Kopch, meu colega, vice-presidente de assuntos administrativos e financeiros da IAMESP. O Felipe, ele é engenheiro eletricista, ele com ênfase eletrônica, meu colega, pós-graduado em tecnologia metroferroviária, especialista em sistemas metroferroviários no metrô de São Paulo, desenvolve estudos sobre cenários operacionais visando maior integração entre os sistemas, revisão de processos com aumento de automação na operação, aplicação de novas tecnologias, membro da subcomissão 1 da BNT CE 268. Obrigado, Felipe, é uma honra ter a sua participação, a sua disponibilidade. Apresentar a doutora Marcela de Oliveira Santos. A Marcela, ela é essa menina novinha, mas ela é muito, muito especializada nessa parte de LGPD, que é um tema hoje que está em voga, está sendo muito debatido aqui no Brasil, no mundo todo, com a GDPR. A Marcela é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, é de advogada na Duarte Garcia, Serra Neto e Terra, Sociedade de Advogados, na área de Direito Público, Regulatório e Proteção de Dados. É professora de curso de pós-graduação, diretora do IBDEE, assessorou a relatoria do projeto de lei da LGPD na Câmara dos Deputados. Bem-vinda, Marcela, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela tua agenda em poder compartilhar com a gente o seu conhecimento e a sua experiência nesse tema. Apresentar também o engenheiro Elcio Pasqualucci, meu querido amigo. O Elcio é ex-presidente do IDESTRA, Instituto para o Desenvolvimento de Sistema de Transportes, engenheiro eletrônico, mestre em análise de sistemas, especialista em automação, indústria 4.0, professor de segurança cibernética na pós-graduação da Universidade de São Paulo. Também é consultor hoje do grupo SNEF, que é uma das empresas parceiras da IAMESP. E, por fim, meu amigo e colega também, o Eric Mello, engenheiro de aplicação da Genetec, graduado em processamento de dados, certificado pelos principais fabricantes mundiais de tecnologia de informação, segurança de dados, segurança eletrônica, especialista em segurança cibernética. E hoje também, meu amigo, posso dizer que você está se tornando especialista em lei geral de proteção de dados do ponto de vista técnico, né? Então, eu queria, sem mais demoras, passar a palavra para o Felipe. Eu vou ficar aqui escondidinho com o meu vídeo desligado, mas vou estar acompanhando vocês e no final eu volto com as perguntas que forem feitas por vocês, por todos os nossos participantes. Encorajo mais uma vez vocês fazerem as perguntas e a gente vai trazer isso para o debate aqui, ok? Um bom painel a todos, que a gente possa trocar bastante conhecimento nessa manhã. Um abraço. Legal, Fábio, obrigado aí. Bom dia a todos. Eu vou começar aí pelo tema, né, LGPD. Bom dia, doutora Marcela. Poderia nos falar um pouco aí sobre o que é LGPD e como isso irá mudar a vida dos brasileiros e das empresas? Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Felipe. Primeiro, gente, estamos aqui entre amigos, por favor, não me chamem de doutora, tá bom? Então, em nome do nosso escritório, Duarte Garcia Serra Neto e Terra, eu quero agradecer o convite que me foi feito, especialmente ao Fábio Juvenal, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aproveito para parabenizar também a IAMESP, na pessoa da Silvia, pela realização desse evento que é tão relevante, que é tão importante, que alia essa visão jurídica que eu vou trazer para vocês e a visão técnica desses grandes especialistas, né? Então, vamos lá, Felipe. Afinal de contas, o que é a LGPD, né? A LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, que foi editada em 2018 e que entrou em vigor agora,
em setembro de 2020, né, depois de uma longa batalha aí no Congresso por essa entrada em vigor. E a LGPD, ela vem, na verdade, responder uma demanda de caráter internacional, que é garantir maior segurança e maior proteção a esse imenso fluxo de dados que acontece entre diversos países e organizações, né? Inclusive, a LGPD é bastante influenciada pelo Regulamento Europeu de Proteção de Dados, como o próprio Fábio comentou, então a gente assiste aí um fenômeno que é muito maior do que o Brasil nessa matéria de dados pessoais, né? E a gente precisa entender que todos nós vivemos agora numa sociedade baseada em dados, né? Ou a Data-Driven Society, em que a maior parte das nossas relações econômicas, comerciais, pessoais e profissionais acontece no meio virtual ou pela rede da internet, né? E nesse uso, nesse meio, os cidadãos vão deixando vários rastros da sua personalidade, dos seus hábitos, né? E essas informações, elas se transformam em verdadeiros ativos, que a gente tem visto por aí, né, o pessoal dizer que são inclusive o novo petróleo. Então, a LGPD, ela vem justamente equilibrar esse jogo de forças entre, de um lado, o cidadão, né, que tem a expectativa de que seja feito bom uso dos seus dados, inclusive com segurança da informação, com tecnologia adequada, e, de outro lado, a LGPD vem estabelecer as regras para que as empresas possam usar os dados pessoais, e aí a gente está falando aqui de empresas de todos os setores, né, públicas e privadas, até porque as organizações públicas também estão sujeitas aqui à LGPD. Então, a LGPD, para a gente fixar aqui essa primeira visão, vem estabelecer as regras do jogo, tentando proporcionar esse equilíbrio entre, de um lado, quem trata os dados, que são todas as organizações, e os titulares desses dados, que são os cidadãos. Então, para os cidadãos, a LGPD vem impactar de forma bastante relevante, porque ela estabelece os direitos desses titulares. Então, a partir de agora, os titulares podem ter acesso a informações, devem ter acesso a informações sobre quais dados seus são tratados, com qual finalidade, com quem são compartilhados. E para as empresas, então, a LGPD traz uma série de obrigações de adequação, né? Okay. E a LGPD, só para concluir, ela impacta todas as empresas de todos os setores, como nós falamos, né? E especialmente aquelas empresas que tratam dados de clientes, né? E constituem aí verdadeiros ativos na realização dos seus negócios. As mudanças não são simples, viu, Felipe? Legal, Marcela. E, Marcela, quais seriam os principais problemas que uma empresa terá se não se adequar a essa lei, a LGPD? São muitos problemas, viu? Primeiro, né, quando a gente fala de adequação, a gente está falando que a empresa precisa revisitar todos os seus processos. Primeiro, ela precisa identificar quais são os dados que ela trata, se ela realmente precisa daqueles dados, né? A partir de agora, as empresas vão ter que criar canais de comunicação direta com os titulares, tanto os seus clientes, seus próprios funcionários, né? Vão ter que nomear um responsável pelos dados na empresa, que é o encarregado de dados, que é o guardião aí desses dados dentro da empresa. E vai precisar, por exemplo, revisitar seus contratos, né, estabelecendo regras para os parceiros. E a gente vai ter na LGPD uma ampla fiscalização. A LGPD criou um órgão novo, um órgão específico, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem esse papel regulador, fiscalizador e de aplicação de multa. Então, caso as empresas não se adequem, elas terão sérios problemas aí com esses órgãos reguladores. E só para concluir essa pergunta, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, todos os órgãos tradicionalmente competentes, por exemplo, PROCON e o próprio Judiciário, também poderão aplicar essa lei e cobrar a adequação das empresas. Ok, entendido, Marcelo. E mais uma pergunta. Quais as consequências para a empresa se sofrer um ataque cibernético que exponha dados pessoais? Poxa, Felipe, eu diria que esse pode ser o pior pesadelo de uma empresa na atualidade, né? Eu acredito que os próximos painelistas vão falar bastante da importância da segurança da informação. Então, meu papel aqui como advogada é, na verdade, fazer um alerta jurídico, né? A empresa tem que fazer tudo que estiver ao seu alcance, inclusive em relação a terceiros, para evitar ataques cibernéticos e qualquer tipo de incidente. Por quê? Porque a LGPD é muito dura nesse aspecto.
ela fixa a responsabilidade em toda a cadeia das empresas envolvidas naquele fluxo de dados. Então, por exemplo, em caso de uma exposição indevida ou um vazamento, decorrente ou não de ataque cibernético, a empresa certamente vai ser multada, vai receber sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e de outros órgãos, e a gente está falando aqui de multas que podem chegar a 2 milhões do faturamento, 2% do faturamento do grupo, né, até 50 milhões de reais. A gente está falando também, por exemplo, da própria proibição de tratamento de dados, a NPD pode dar esse tipo de sanção para a empresa também. E uma outra questão aqui que não tem preço, né, que é a exposição da imagem, né? A gente tem visto aí vazamentos em órgãos governamentais, né? Hoje, inclusive, antes de conversar com você, estava aqui lendo, né? O Ministério da Saúde, de novo, vazou dados de 20 milhões de cidadãos, saiu hoje no Estadão. Então, quer dizer, qual que é o preço da imagem de uma organização, né? Então, tudo que puder ser feito para evitar um ataque desse tipo tem que ser feito sob pena de severas sanções. Legal. Bom, informação muito bom aí. Obrigado pelas importantes informações. Vamos lá, então. Bom dia, Eric. Diante aí do exposto pela doutora Marcela, como a tecnologia pode ajudar nesse novo cenário? Bom dia, Felipe. Obrigado pela pergunta. Só para falar um pouquinho, finalizando a parte final do que a Marcela comentou, essa parte da reputação é um peso bastante importante, né, Marcela? Porque fica difícil de mensurar o valor financeiro disso, mas pode ser enorme, né? Então, se demora muito tempo para construir uma reputação de uma empresa, pode se perder muito rápido, e para reconstruir é muito mais complicado do que foi para construir, né? Então, talvez a parte de reputação seja um dos impactos indiretos mais duros aí, né, de uma violação de dados, né? Legal. E, bom, falando agora diretamente da sua pergunta, Felipe, você quer comentar alguma coisa, alguém? Tá. Falando da pergunta, existem sim várias tecnologias, diversos tipos de tecnologias que podem ajudar na proteção da privacidade dos dados, né, em proteger informações confidenciais, mas um ponto importante é que não existe uma fórmula mágica, né? Não existe um só produto, uma só tecnologia ou uma só metodologia que, se aplicada, resolva todos os problemas e te deixe protegido, né? E aí, com isso em mente, é bacana, antes de falar especificamente das tecnologias, de algumas delas, a gente contextualizar aqui, trazendo dois approaches, duas metodologias aí de tratamento da segurança cibernética, né? Um é a proteção perimetral, né, que era um conceito bastante aceito, bastante adotado, que consiste, como o nome sugere, em proteger o entorno do seu ambiente, né? Então, esse conceito parte da premissa de que ameaças externas não entram no seu ambiente através dessa proteção perimetral, e que tudo que está dentro do seu ambiente é seguro e é confiável, né? O problema desse approach, né, desse conceito, é que ameaças internas existem e são reais, né? A Marcela comentou de um evento do Ministério da Saúde de hoje. Semana passada teve um outro também bastante relevante, né, que aconteceu um vazamento de dados, não especificamente do Ministério da Saúde, mas em outra instituição. Ocorreu um vazamento de dados e partiu aí de um incidente a partir de um funcionário, né, de alguém de dentro da organização. Ou seja, ameaças internas, elas são reais e são bastante relevantes. Tem um estudo de 2019 de uma empresa de tecnologia de segurança da informação de Londres que diz que 78% dos funcionários já expuseram dados da empresa indevidamente, ou por acidente, ou de maneira intencional mesmo, né? Então, a proteção perimetral, ela não é eficiente, considerando que ameaças internas, elas são reais, né? E outra coisa é que é difícil também definir hoje em dia qual que é o perímetro, né? Qual que é, de maneira clara, qual que é a delimitação do perímetro do seu ambiente, né? Considerando aí trabalho remoto, os wearables, os BYOD,
as instituições interconectadas, então é difícil você estabelecer de maneira clara o que é o perímetro, aonde está o perímetro. Né? Então, uma outra abordagem de cibersegurança que tem ganhado bastante tração nos últimos tempos é o Zero Trust, que parte do princípio, entre outras coisas, de que a identidade é o novo perímetro. Então, você precisa validar que você é você, que seu dispositivo é realmente aquele dispositivo, que você e seu dispositivo são confiáveis, e a partir daí você está dentro do ambiente da empresa. Né? Então, a sua identidade é o perímetro do ambiente. Né? E a partir daí a gente consegue falar de algumas tecnologias, né? Usuário e senha é o mínimo necessário para se identificar, para garantir a identidade. Mas tem outras formas aí muito mais confiáveis e complementares a isso, né? Então, autenticação de múltiplos fatores, um certificado pessoal para garantir a identidade. A identidade dos devices também podem usar tecnologia para garantir que aquele device que você está plugando na rede é confiável e que somente se for autenticado ele vai ter acesso à rede, como usar o método de autenticação 802.1x, né? E outros conceitos aí dentro dessa abordagem de Zero Trust é a proteção em camadas. Né? Então, uma camada é a proteção perimetral baseada na identidade e diversas outras camadas de proteção. Né? Então, uma vez dentro do ambiente, não quer dizer que você pode ter acesso a tudo, né? Você se autenticou, você é realmente você, mas você pode fazer o que você quiser. Então, depois da autenticação, deve ser implementada a autorização, né? O que você pode fazer no ambiente, quais são os níveis de acesso e privilégios de acesso que você pode ter naquele ambiente. E uma vez garantidos os seus privilégios, como que você trafega essa informação dentro mesmo do ambiente, né? Então, é possível usar também de tecnologias para encriptar dados para você, mesmo dentro do seu ambiente, você ter essa informação segura só entre os pontos de interessados e com privilégios para isso, né? Então, enfim, nesse sentido a gente poderia falar por muito tempo de tecnologias e camadas, né? Mas uma ideia acho que poderia ser isso daí. Não, perfeito, muito bom, Eric, obrigado aí. Bom, bom dia, Elcio. Bom, dentro do âmbito da tecnologia, poderíamos falar um pouco sobre as regulações e normas existentes com relação à proteção de dados e segurança cibernética? Bom dia a todos. Comentando ainda o que o Eric estava falando, toda essa proteção via perímetro, via gestão de rede, gestão de pessoal, acompanhamento, monitoramento, tudo isso é previsto em normas de engenharia. Certo? Na área de sistemas críticos, você tem normas que foram desenvolvidas tanto nos Estados Unidos e na Europa, que são adotadas pela nossa engenharia e que ajudam a gente entender e criar o que a gente chama de conduítes de informação. Essas normas também provêm a aderência que você tem, seja no escritório de advocacia, seja uma refinaria de petróleo, a aderência que você tem em relação à cibersegurança. São normas que transcendem a questão só da rede internet ou da engenharia, mas ela fala em gestão de risco. Então, o risco que você tem, a partir daí você cria suas normas. Certo? Então, por exemplo, você tem a norma 27001, que é a mais aplicada, da ISO para a parte de informática, e você tem a norma IEC 62443, que é uma norma da ISA, que já vem da área de engenharia, que são normas que ajudam a você se proteger e seguindo essas normas, você mitiga o risco de um problema de cibersegurança. Você não elimina, você não consegue eliminar, mas você mitiga. Essas normas elas vão ser acompanhadas também por um novo mercado, que além da questão da LGPD, você tem um mercado aí de seguros. Esse mercado de seguro vai exigir a aplicação de normas, de certificações. Se você trabalha num ambiente onde você tenta se proteger, assim como o Eric explicou.
certo? Você vai criar suas camadas, vai criar... Então, essas normas ajudam, elas são didáticas. Além das normas de TI, falei da série 27000, da ISO 27000, da ISA 62443, que é de engenharia, você tem norma de produtos, como a série 2900 da UL, que tenta dar robustez de cibersegurança a produtos que você vai instalar na sua rede, no seu local de trabalho, no seu escritório de advocacia ou na sua refinaria. Tá certo? Por quê? Porque você vai ter muito... a gente falou antes, IoT você vai ter inexorável em tudo. Você vai ter no metrô, vai ter na refinaria, em todos os lugares. Tá certo? Isso está trazendo para o mundo o que é chamado de convergência de TI, né, da tecnologia de informação com a tecnologia operacional. Porque o entendimento completo das tecnologias que você usa é que consegue vislumbrar as vulnerabilidades e, a partir daí, fazer a proteção e, se houver um ataque, reagir a esse ataque. Tá certo? No caso... E você começa num mundo onde você tem um ataque de hackers e hoje você tem ataque de organizações criminosas muito bem estruturadas. Não, legal. Bom, você já adiantou, né, a parte de IoT, né? Realmente é algo que é emergente no setor, né? Essa digitalização aí também da ferrovia, né? E outras tecnologias aí, né, que envolvem internet e nuvem, né? E como é tratada essa questão de proteção de dados, né? E quais seriam as consequências para a invasão nesses sistemas? Então, qualquer sistema, Felipe, qualquer empresa, hoje ela tem essas vulnerabilidades, certo? Okay. Como você tratar? Então, a primeira coisa é tentar identificar, como falou a doutora Marcela, eu chamo de doutora Marcela, porque engenheiro não entende nada dessa área, então a gente tem um apreço enorme pelos advogados que iluminam os nossos caminhos aí. Mas, Marcela, você tem, como você falou, tem que ver o que se tem de dado relevante. Tá? Quando eu falei de IoT, falei de tudo isso, de como recuperar, é porque, através dos sistemas operacionais, através de um IoT qualquer, que a gente pode falar mais adiante, você pode estar comprometendo a confidencialidade. Quando você tem as normas de engenharia que tentam priorizar e priorizam a integridade dos dados, e principalmente a operação, as normas de TI elas privilegiam primeiro a confidencialidade, tá certo? Elas trabalham em sentidos opostos de prioridades e elas têm que se encontrar. Então, num trabalho de cibersegurança, você tem a questão de detecção. Uma vez que você detectou, você tem que ter a resposta àquela detecção que você fez. Tem que ter um plano de recuperação, tá certo? Você tem que ter todos os backups. Então, em cada organização, ela vai ter uma maneira de mitigar esses riscos. E vai ter que olhar todas essas ligações entre o mundo corporativo e o mundo operacional, certo? Não sei se eu respondi, Felipe, mas eu... Não, legal, é isso aí, Elcio. Não, perfeito. Bom, dentro do nosso contexto aí, né, você poderia citar algumas consequências aí e transtorno no caso de um ataque a um sistema de missão crítica, como, por exemplo, um sistema metroferroviário? E também, quais seriam as formas, né, que existem de proteção à rede a esses sistemas? Essa pergunta como falou o Eric, a gente pode falar bastante, né? Eu me lembro quando a gente começou no Idestra, né, no
no Instituto de Desenvolvimento do Sistema de Transportes, em São Paulo, a gente fez um acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana para falar de um tema chamado ITS, que é a sigla utilizada que é Intelligent Transportation System, Intercraft Systems, isso lá para o ano de 2015, que nós uns 5 ou 6 anos. Okay. E a gente fala de tecnologia, e toda vez que a gente fala de tecnologia, como aplicar essa tecnologia na área de transportes, na área de mobilidade urbana, que você perguntou, a gente não falava em cibersegurança. A gente está falando de tecnologia, qual tecnologia utilizar, e a tecnologia dentro do ITS cabe tudo, cabe bilhetagem eletrônica, cabe comunicação para o usuário, segurança, tá certo? Tem tudo cabe dentro desse saco chamado ITS. Comunicação entre veículos, comunicação, por exemplo, entre um ônibus e uma calçada, comunicação de ITS, então, é muito amplo. Mas mesmo assim a gente não falava de cibersegurança. Eu acho que foi nessa época aí houve um incidente de um hacker, de um menino que conseguiu até criar problemas de segurança acho que na Polônia, com um VLT, um veículo leve sobre trilhos, e o pessoal começou a ter atenção em relação à parte de transportes. Ocorreu uma série de incidentes aí entre 2015 e 2020. Agora, em 2017, teve um ataque famoso aí, chamado WannaCry. Sim, eu quero chorar, né? Quero chorar, perdi meus dados e vou chorar. Sim. Fazer o quê? A não ser que eu pague alguma coisa. Isso o pessoal chama de ransomware, né? Para poder ou apagar os dados ou criptografá-los para poder devolver. Esse WannaCry ficou famoso e, através, o Eric pode me corrigir aí, através de uma porta dos fundos do Windows, eles conseguiram acessar dados, né, de mais de milhares centenas de milhares de computadores, inclusive da Deutsche Bahn, que é a rede ferroviária alemã. Sim. Certo? Então, você passou de um menino que fazia um hacker em 2015, um ataque desse maciço aí, que foi um ataque que não era, pelo que eu entendi, não era um ataque contra a operação da rede ferroviária, atrapalhou, mas ele queria pegar dados, pegar dinheiro, Bitcoin, seja lá o que for, né? E parte de uma mudança de mindset hoje, que é realmente o cybercrime, né? O crime cibernético. Então, houve ataques à ferrovia na Inglaterra depois, a São Francisco. Nenhum desses ataques até hoje ele consegue produzir um efeito danoso para a segurança, porque os próprios sistemas, normalmente os sistemas ferroviários são bem intertravados eletromecanicamente, não estão sujeitos a esse tipo de coisa, né? Mas o distúrbio que isso pode ocorrer é enorme. Então, sim, principalmente para quem tem, por exemplo, problema de ataque terrorista, isso é um problema, tá certo? Porque você tem organizações criminosas, né? Agora, quem quer fazer ransomware, tirar essas coisas, vai atrapalhar a vida de muita gente, principalmente inclusive dos escritórios de advocacia, viu, doutora Marcela? Os caras estão loucos para pegar dados dos seus clientes, tá certo? Depois a gente vê como é que vai acompanhar esses dados, como é que você garante na sua operação fazer isso. Mas respondendo para o Felipe, existe uma gente preparando ataques a sistemas de transportes. Não estou vendo, pelo menos, aí ataques em relação à questão de segurança, mas para criar distúrbios, parar uma linha de metrô em São Paulo é um caos, certo? Se você conseguir fazer isso, certo? Talvez seja as linhas de metrô mais com throughput maior no mundo, né? São estruturas
estressadas. Então, de novo, é a questão de a gente planejar, acompanhar as normas para evitar e mitigar esses ataques, Felipe. Eu posso comentar um pouquinho algumas coisas da fala do Nelson? Só algumas curiosidades, um ponto interessante, Nelson, você comentou do WannaCry, é que ele explorava realmente a vulnerabilidade do Windows, que já havia sido detectada e corrigida, né? Já havia, quando teve essa explosão aí do ataque do WannaCry, já havia correção para a vulnerabilidade que ele explorava, né? Então, isso entra um pouco na sua fala anterior, que você fala dos procedimentos, qual que é a estratégia da empresa para mitigar risco e depois para tratar os riscos, né? Então... Correr os patches. Exato, né? Então, verificar se tem atualização. O ciclo de melhoria contínua, né? Não existe nenhuma solução invulnerável, como você disse, e também não existe nenhuma solução, nem de tecnologia, nem de metodologia que é eterna, né? Então, todos os processos têm que ser monitorados e melhorados constantemente. Legal. Pessoal que está ouvindo aí, quiser já mandar pergunta também pelo chat, né? Aí no final aí da apresentação aí da nossa conversa, a gente vai respondendo. Legal, o Yuri. Uma pergunta aí para você, cara. De modo geral, o que você acha que deve ser feito para enfrentar essas outras ameaças cibernéticas aí? Eu sei que não tem uma receita de bolo pronta, mas ainda batendo nesse martelo aí, batendo nesse prego. Vamos lá. Bom, é legal que todas as perguntas a gente pode começar falando que a gente pode falar disso por muito tempo, né? Todas as respostas vão começar desse jeito. Cara, acho que a gente consegue, sem seguir, claro, uma receita de bolo, um ponto muito importante que o Elcio comentou é de gerenciamento de risco, né? Acho que o primeiro passo é saber das suas vulnerabilidades, reconhecer as suas vulnerabilidades, qual que é a probabilidade daquela vulnerabilidade ser explorada por alguma ameaça, e se ela for explorada com sucesso, qual que é o impacto que ela vai ter na organização. E quando a gente fala do impacto, a gente pode também recorrer à fala da Marcela, né, que existem os impactos diretos, que você vai sentir na hora, né, então você perdeu aquela informação que era importante por algum motivo ali para o seu faturamento, para a sua receita, um impacto direto. Você foi multado, você tem um impacto financeiro direto, mas você tem um impacto indireto também, né? Então você tem uma indisponibilidade de um sistema e você não consegue emitir nota fiscal, então você não consegue faturar, então é um impacto indireto. Você tem dano na sua reputação, você começa a perder confiabilidade no mercado, você começa a perder cliente, então mensurar esses três itens vai te dar uma ideia de qual que é o nível de risco que tem para cada avaliação dessa que for feita, né? Se é um risco mais alto, risco mais baixo, né? E sabendo desse risco, qual que é o nível de risco que se está disposto a assumir, né? Outro ponto importante que o Elcio comentou é que não existe uma forma de você estar 100% seguro, não tem como você ser invulnerável a nenhum tipo de ataque, né? Ou de exposição, às vezes não é nenhum ataque, é um vazamento involuntário, né? Mas você não tem como estar 100% seguro. Então a estratégia é mitigar os riscos, ou diminuir essa probabilidade, ou tentar tratar a vulnerabilidade de alguma forma. Então, o primeiro ponto, acho que é reconhecer esses pontos, entender, e entendendo isso e definindo qual que é o nível de risco que está disposto a aceitar, é tratar as estratégias para atingir aquele nível de risco que é o que está disposto a aceitar, né? E aí, de novo, um ponto que o Oscar falou, né? Quais são os procedimentos, quais são as normas que você deve seguir para mitigar de algum modo ou inicialmente esses riscos, né? Se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eleger a figura lá do encarregado de dados que a Marcela comentou, eleger a consultoria para te dar esse apoio para essa adequação, né? Então, esses são
bons passos para um começo, né? Para a gente começar a se preparar para essas ameaças, né? Outro ponto também comentado pelo Elcio, apesar disso, mitigamos o máximo que a gente podia o risco para manter viável a operação. Se ele acontecer ainda assim, como que a gente trata isso, né? Então, ter já uma estratégia que é necessário até do ponto de vista da lei, né? Você precisa ter uma resposta aí do incidente, né? Dentro de um prazo, etc. Então, como que vai ser tratado? Como que a organização vai tratar esse incidente da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível, para poder voltar à operação da maneira normal, né? No dia a dia normal. E falando especificamente mais agora pro lado da tecnologia, além das implementações que nós comentamos ali, do approach, Zero Trust, etc., é importante também ter uma cadeia de fornecimento confiável, né? Então, se o seu fornecedor ele tem essa preocupação com cibersegurança, o fornecedor de tecnologia faz parte do core da filosofia da empresa, a cibersegurança, ele realiza testes de vulnerabilidade feitos por empresas terceiras sem interesse no resultado. Os testes são importantes, são legais, né? Mas a empresa pode também decidir: achei uma vulnerabilidade no meu sistema, no meu dispositivo. É um teste, ela pode divulgar isso ou não, ela pode tratar isso ou não, mas a gente volta um pouquinho para as normas que o Elcio comentou, né? E para certificações, né, que garantem que aquela vulnerabilidade ou aquela deficiência ali em relação à segurança foi tratada para que se tenha a certificação. Então, quais são as certificações nesse sentido de cibersegurança que a empresa e os produtos têm, né? O Elcio comentou da 27001, que é uma certificação para a empresa, da ISO, o L 2900, né? Então, o produto que você vai comprar é certificado, segue essas diretivas aí de cibersegurança, compliance, etc., né? E é importante também ver toda a cadeia de fornecimento antes dele, né? A empresa, ela segue essas diretivas, mas e os fornecedores dessa empresa? E os parceiros dessa empresa, né? Hoje, até pela evidência, pela relevância que o tema tem, né? É muito falado de cibersegurança, de proteção de dados, etc. Todo mundo precisa, pelo menos, dizer que está em conformidade com esses termos. Caso contrário, não participa do mercado, não vende, né? Então, até onde isso está sendo usado como marketing só puramente para venda ou quanto isso é confiável, né? Então, se a empresa usa os termos aí de marketing, etc., mas tem uma rede de parceiros aí que é notoriamente conhecido por vulnerabilidades recorrentes, ou mais importante até do que a vulnerabilidade. Não existe, como a gente comentou, não existe nenhum sistema ou produto que seja a prova de falhas. Mesmo que você garanta que hoje não tem nenhuma vulnerabilidade, daqui a horas alguém pode encontrar e explorar, né? Então, acho que mais importante do que saber se um dispositivo é realmente seguro é como que o fornecedor, desenvolvedor daquele produto trata a questão de cibersegurança. Se houver um incidente, qual que é a transparência que ele aplica para esse incidente? Ele comunica a sua rede de clientes, ele fala quais são os workarounds, qual que é a forma de mitigar o risco, qual que é o risco que ele tem, ou ele nega isso, ou ele omite, ou ele esconde. Então, no final das contas, acho que a gente tem que segurança é sobre confiança, o quanto que você confia na sua rede de distribuição para tratar os seus sistemas de segurança. Legal, Eric. Felipe, muito obrigado. Posso fazer uma complementação aqui da fala do Eric? O Eric, muito, muito legal você comentar sobre essa questão dos incidentes, né? Porque aqui, pitaco de advogada, né? Pela primeira vez isso apareceu na lei, né? A partir de agora a lei, isso já estava em normas técnicas, né? Uma série de procedimentos, mas agora a lei vem e diz: a empresa tem que ter um plano de incidentes. Ela tem que tomar medidas imediatas em caso de qualquer incidente, né? Então, você imagina que a partir de agora, todos esses players, né, os órgãos reguladores vão estar olhando para isso também, para além das questões procedimentais, né? E mais um ponto que é super legal a gente ter em mente também, é que a lei, ela divide
as figuras do controlador de dados pessoais e do operador de dados pessoais. E isso, para fins de responsabilidade, é fundamental. Por quê? O operador é aquele que normalmente vai processar as informações, é o fornecedor, né? É a empresa que trabalha ali com sistemas e tal. E caso esse terceiro, né, esse operador, realize alguma operação indevida, o controlador responde integralmente lá na ponta. Né? Então, por meio de políticas, por meio de contratos, vai ser necessário delimitar essas responsabilidades mesmo. Né? Agora está cravado na lei, você responde sim por atos desse seu fornecedor em matéria de cibersegurança, em matéria de proteção de dados em geral. Bom então, dia, quem fala? Ô, Jennifer, é a Silvia aqui da Associação de Engenheiros Arquitetos do Metrô, a AMESP. Tudo bem? Tudo. Você sabe, tem uma Patrícia aí, não tem? Eu falei com a Patrícia errada ontem, menina. Então, eu precisava falar com a Patrícia. Ou para o Rogério, que foi ele quem... Eu tenho mais um ponto aqui. Na live aqui. Deixa eu ver se eu não estou com... Peraí. Silvio, desliga seu microfone. Microfone ligado, peraí. Tá. Desculpa aí, pessoal. Não, outro ponto, né? Realmente o mundo está ficando mais complexo aí, né? Que eu estou vendo, né? Com essas novas leis, essa questão da maior digitalização, né? Transformação pela digitalização. E a gente tem nas empresas, né? Especialista de TI, tem pessoal que é especialista de redes operacionais, no caso de sistemas de transporte, né? Eu vi, parece que esse ano a autoridade metropolitana lá de Washington, D.C., a WMATA, ela fez uma parceria com uma universidade, né, para formar profissionais aí, né, com mestrado e tal. Eu entendo que é um negócio legal, porque a computação está aumentando e está tendo essa convergência, né, do IoT com redes operacionais, né, e a questão do tratamento de dados, né. Então, assim, além da questão do que foi colocado aqui, né, da tecnologia, do fornecedor, né, eu não sei o que poderia complementar isso, né, essa questão da formação profissional, se tem um perfil que precisa ser desenvolvido, que não existe ainda para enfrentar esses desafios, né, emergentes, ou realmente daria para conviver, ter essa expertise já desenvolvida dentro da empresa, né? Ou depende de algum fornecedor, algum parceiro. Como ficaria isso aí? Se eu puder começar comentando isso daí, Felipe, eu acho que é muito bacana essa iniciativa que você comentou, né, de formar profissionais para essa área, porque um dos elos mais vulneráveis aí dessa corrente são as pessoas, né? Então, as tecnologias não são invulneráveis, como a gente comentou, mas a gente tem formas de mitigar e tratar, mas um erro humano não tem outra forma da gente corrigir a não ser com educação, né? Então, você pode ter o seu sistema todo protegido, blindado de diversas formas, diversas tecnologias, etc. Mas se a pessoa que tem acesso, uma pessoa autorizada a ter acesso àquela informação, por engano digitou um endereço de e-mail errado lá e mandou a informação para a pessoa que não era o destinatário original, né? Então houve uma violação de dados por um detalhe, né? Que não envolve as proteções de tecnologia, etc. Então a educação, tanto a formação, capacitação técnica, mas a educação a nível de usuário também, constante, ela é bastante importante. Né? Legal, Eric. Posso comentar um pouquinho? Por gentileza. O movimento de convergência de OT, IT, que é chamado aí no mundo aí, industrial pelo menos, mas na verdade ele está acontecendo no mundo inteiro, é que quem mexe com tecnologia tem que entender do negócio, entender do que está fazendo. Se ele está trabalhando num escritório de advocacia ou numa refinaria, quem mexe com tecnologia tem que entender as tecnologias que são importantes para aquela operação. Então, essa convergência, a formação de pessoal em tecnologia, entender a tecnologia operacional, isso o mundo inteiro está discutindo isso, e existe agora novos cursos, como citou o Felipe, em Washington, se não me engano, que ele citou. Isso. Você tem outras escolas no mundo criando, o pessoal está chamando de
técnicos e engenheiros em tecnologia operacional. Isso vai evoluir ainda, mas é uma preocupação de todos. E é uma das profissões que a gente chama de profissões do futuro. Trabalhar entendendo a tecnologia dentro do negócio que está fazendo. Acontece que, a hora que você usa, de novo citando o IoT, porque está na moda aí, mas é na moda, isso aí vai ficar para sempre, não tem como. O uso de tecnologias. E você, com essas arquiteturas novas, e falar com a internet, etc., a cibersegurança vai ter que estar presente naturalmente nisso, e quem vai trabalhar com essa questão de cibersegurança é mais uma coisa a mais para quem trabalha com a tecnologia. Tá certo? Tem que fazer isso. O que acontece hoje no mercado, tem muita gente fazendo, depois de fazer o plano de restauração de um ataque, etc., como você se comporta em relação a um ataque cibernético, você faz um acompanhamento. Então, para muitas instituições, é importante você ter, esses são serviços, inclusive, prestados dentro ou fora da empresa, de acompanhamento do tráfego na rede, nas redes, em questão de segurança, você usa uma série de algoritmos de inteligência artificial para saber se aquele e-mail que o Eric falou, que o cara mandou, não devia ter mandado. Olha, o cara mandou um e-mail para quem ele nunca mandou, e levanta um alerta. Isso aí estão borbulhando aí, saindo cada vez mais algoritmos de inteligência artificial, coisa cada vez mais barata, mais fácil de implementar, mas que você acompanha o seu dia a dia. Você fica xeretando tudo que está acontecendo na sua rede. Isso está acontecendo, não sei o que vai acontecer, mas isso está evoluindo rapidamente agora. Legal essa. Bom, duas coisas. Tem me parece que a CEBIT em 2015 eles criaram uma rede ferroviária similar, né, com informação para o passageiro, câmera, né, sistema de bilhetagem e tal, né, e colocaram isso e para depois de um tempo parece que teve uma tentativa, 2,7 milhões de tentativas de invasão, né, tinha lá a previsão de trem, etc., né, e me parece que lá o pessoal, os pesquisadores, né, que criaram essa iniciativa, eles viram que parece que 10%, de certa forma, dos hackers conseguiram ter um acesso a alguma interferência no sistema, né? Então, isso foi Hanover, Felipe? Foi em 2015. Esse é o ponto, né? De você ter, realmente, o ataque ele existe, a tentativa de você, né? A motivação ela existe para invadir esses sistemas, né? E só também complementando, você tinha colocado aquele exemplo lá do VLT lá da Polônia, né? Esqueci, né? Lodz. Me parece que lá, né, foi alguma coisa relacionada a você colocar um nível de controle, né, em cima do sistema legado, né, sem levar em consideração as questões de cibersegurança, né. Então, está acontecendo na indústria. Oi? Perdão, é o que está acontecendo na indústria direto. Você não importa com o legado, você entra com sistemas sem se preocupar com isso. Está acontecendo direto, não na área de transporte que eu conheço, na área de indústria. Tá, então, isso é uma preocupação, né? Que você tem um sistema legado, você quer digitalizar ele, mas ele não atende algumas premissas, né? Então você acaba criando uma vulnerabilidade em um sistema antigo, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado também, né? Às vezes você quer atender uma necessidade lá, colocar um controle lá para você fazer um comando de um equipamento crítico e isso cair na mão aí, né? Sem proteção nenhuma e ter essa vulnerabilidade. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Fábio, cadê o Fábio? Fábio, está por aí? Oi, tô aqui, pessoal. Beleza, Fábio? Voltei. Complementar aí com alguma informação? Eu me sinto aqui hoje numa verdadeira mesa redonda de um MBA de proteção de dados e segurança cibernética. Eu não tenho nada a comentar, não. Mas, assim, eu tenho uma coisa a comentar, sim. Professor Elcio Pasqualucci, se você me permite, na minha posição na IAMESP hoje, eu gostaria que a gente avaliasse
a possibilidade da gente fazer um curso, alguma coisa, né, vinculada com a USP ou com uma outra instituição, para que a gente pudesse dar esse treinamento para esses profissionais, né? Desafio aqui desde já, né, sem, assim, depois eu não sei o que vocês vão explicar em casa, mas a Marcela, o Eric, o Elcio, o Felipe, né, e a minha presidente também, que ela se ela me permite, né, da gente, a IAMESP ser, enfim, uma das protagonistas, ela gostou da ideia, da gente ser, da IAMESP protagonizar um curso desse, né, essa formação a gente pode fazer de uma série de formas, mas acho que é importante essa questão da educação que o Eric bem mencionou, né, que o Elcio mencionou, todos vocês mencionaram, né? A gente tem uma série de perguntas aqui, estou muito feliz com a audiência, muito feliz com os comentários aqui. Eu queria dizer para todos que a gente vai tentar responder algumas aqui, a gente vai ter que selecionar, mas todas as perguntas, de todo modo, elas serão encaminhadas para todos os debatedores, né, para o Felipe também, para que elas sejam respondidas, comentadas por eles individualmente, e depois a gente vai disponibilizar essas respostas para vocês, ok? Bom, vamos lá. Vamos primeiro agradecer aqui a pergunta da nossa querida amiga Ana Lúcia Lopes. Ela mandou 2 perguntas aqui, Ana. Eu selecionei uma que eu achei interessante, do teu âmbito, do teu negócio, mas eu acho que pode ser expandida para todos aqui. Eu queria perguntar, Marcela, para você, por exemplo, dados que foram captados antes da LGPD, né, como, por exemplo, e-mails, WhatsApp, enfim. Isso pode ser usado para trabalhar, por exemplo, ações de marketing, ou isso deve ser obtido alguma autorização? Ou para ação de marketing, ou para qualquer tratamento, né, como a gente diz na LGPD, né? Isso pode ser utilizado, ou como deve ser tratado isso a partir do advento da entrada em vigor da LGPD? Ótima pergunta, Fábio, que a gente pode esclarecer aqui desfazer alguns mitos, né? Primeiro ponto, às vezes a gente pensa, mas eu coletei esse dado antes da LGPD, será que eu estou livre em relação a esse dado? A resposta é não. Por quê? Porque a LGPD também se aplica para as operações de armazenamento que se perpetuam no tempo, né? Então, aquilo que foi coletado antes está sob poder da empresa, passa a ser objeto de proteção da lei a partir de agora, isso se continua, né, no tempo. Então, tudo que foi coletado antes, a partir de agora, tem que entrar na nova regra, tá? Não tem nada salvo. E isso é o que a gente chama, inclusive, de base legada, né? As empresas vão ter aí um cuidado gigante com esse cemitério de dados, com essa base legada, e na Europa isso já tem gerado algumas multas, tá? O acúmulo de dados desnecessários do passado. Sabe aquela coisa, vou guardar, nunca visitei, aquele meu depósito, né? Tanto físico como digital. Mas, enfim, então esse é o primeiro ponto. Se aplica sim e a gente tem que olhar para isso. Segunda questão, que é eu também desfazendo aqui um mito, né? A LGPD não impede o tratamento de dados pessoais. Ao contrário, ela estimula que isso seja feito da forma mais adequada e com segurança e transparência. Então, as empresas continuarão podendo utilizar dados para fins lícitos, de modo geral, inclusive para fins de ações de marketing. O que é novo nisso? É que agora a LGPD, ela exige que as empresas escolham e demonstrem e registrem uma justificativa específica para a utilização daquele dado. A lei chama isso de base legal, são 10. Existem 10 situações em que a lei autoriza, e essas situações são bem amplas, a gente pensa 10, parece pouco, mas estão aí, por exemplo, o legítimo interesse, que justifica as ações de marketing, está aí, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal, né? Então, as empresas precisam guardar, reter dados por uma série de cumprimento de leis e regulamentos, etc. E a LGPD olha para isso. Então, Fábio, ações de marketing estão dentro da lei, elas precisarão ser feitas com justificativa, com registro, com segurança e com transparência, especialmente em relação ao cliente titular. Então, o titular precisa ter tranquilidade e segurança de que ele vai conseguir as informações adequadas daquela empresa. Primeira dica que eu daria, então, para as empresas que fazem marketing é criar um canal direto com o titular, com o cliente, para que qualquer exercício, qualquer direito aí possa ser exercido com clareza. Legal, muito bom, Marcela. Obrigado. Vamos lá. Tem mais coisa aqui, é só complementando, Marcela, tem uma outra pergunta que foi feita pelo Rony, isso é extensível também, ou seja, os dados hoje que estão cobertos pela LGPD, eles são dados de pessoa física e pessoa jurídica também, né? Da forma mais ampla, é isso, né?
Na verdade, a lei fala só de pessoa física, tá? A lei fala de pessoa natural. Mas qual que é o ponto, né? Por trás de uma pessoa jurídica sempre tem o sócio, sempre tem o acionista, sempre tem, né, o nome do parceiro. Então, assim, se aplica só para pessoa física, tá? Não pega dados de pessoa jurídica, mas na prática, normalmente você vai ter uma pessoa física envolvida com a relação jurídica. Então, Tá, é joia. preciso observar isso também. Isso é uma pergunta também que a gente tinha aqui para o Elcio. Por exemplo, hoje, né, você tem vários setores industriais, né, e das formas mais diversas, e uma das questões que apareceu aqui é o agro, né. Hoje o agro ele usa IoT para uma série de coisas, para monitoramento enfim, de toda a produção, e isso normalmente, até pela arquitetura comum, até pela própria logística, né, isso acaba indo para a nuvem, acaba indo para algum lugar, e assim, qual que é e normalmente ali você tem dados estratégicos, né, de colheita, de plantio, de tratamento ou de cuidado com a produção animal. Tá? Como, por exemplo, hoje uma fazenda ela poderia ter uma preocupação com vazamento de dados disso e isso chegar a um concorrente, por exemplo, como é que poderia ser tratado isso, Elcio? Depois queria que a Marcela comentasse do ponto de vista de que se houver um vazamento desse tipo de informação por um provedor de nuvem e tal, qual é o nível de responsabilidade que ele teria? Eu volto a falar, vou voltar a falar das normas, mas vamos ver. Hoje nós temos vou chamar de explosão de IoTs no mundo. De acordo com a Gartner, não sei se é preciso isso, nós temos 20 bilhões de coisas ligadas na internet em 2020, né? Inclusive no agronegócio. A preocupação é óbvia, quer dizer, existe essa preocupação para qualquer negócio, inclusive o agronegócio está usando esses dados, podem ser hackeados, podem ser coletados por outro, pode sofrer ransomware, como a gente falou. E então, primeiro, vamos voltar ao que a gente tinha falado. Se você seguir uma norma operacional, você vai ver que existe na norma o que o pessoal chama de conduíte de informação. Então, você não passa a informação de um lugar para o outro se não tiver proteção. Segundo, como falou o Eric, você tem um supply chain, se você tem que usar equipamentos e fornecedores de bens e serviços mais confiáveis. Isso você também ajuda a mitigar. Quanto você colocar na nuvem, quer dizer, isso também é uma coisa inexorável. Ninguém vai ficar tendo servidor em casa se tudo que você pode processar, você compra esse serviço. A Amazon vende esse serviço, se você quiser, certo? Ela criou a tecnologia para isso, é a maior empresa de logística do mundo, ela pode muito bem administrar todos os dados do agronegócio do Brasil. É só você contratar. E você vai contratar dentro de uma política de segurança que, teoricamente, pode ser boa, ou pode ser usado pela NSA americana, que conhecia, né, essa porta dos fundos do Windows que a gente citou antes. Então, de novo, eu repito, a sequência das normas que a gente falou ajuda muito, né? O que o Eric falou do supply chain, e sim, o perigo existe, ele é real, imediato, e está sendo. Hoje, nesse momento, você tem milhares de ataques de hackers no mundo inteiro, ou milhões. Estão acontecendo agora, enquanto a gente fala. Tá? Então, na hora que você implantar, se aquele dado, você acha que ele é um dado sensível, antes de você passar esse dado sensível para uma nuvem qualquer, você tem que tomar esses cuidados. Marcela, quer comentar? Sim, é super importante esclarecer, Fábio, que a LGPD ela não olha só para a questão de vazamento, né? Ela considera tratamento irregular qualquer atividade, qualquer operação relacionada a dados pessoal que de alguma forma afronte os direitos do titular. Então, o simples fato de você guardar um dado pessoal desnecessário já é uma violação. Tá? O vazamento ele é o limite, né? Ele é o ponto mais crítico de uma irregularidade totalmente de dados pessoais. Isso é super importante porque às vezes a gente fica só pensando no vazamento, na exposição, sendo que há uma série de outras irregularidades que já podem estar sendo cometidas agora
por nós aqui sem saber, né? Porque a gente não está atento a isso, então tem que prestar atenção. Nesse caso que você comentou, se esse vazamento envolver informações de pessoas, então de clientes, de acionistas, de fiadores, né? A gente sabe que o mercado agro aí tem uma série de emissão de títulos, né, específicos. Então, se houver esse tipo de informação nesse vazamento, a LGPD vai olhar para isso e pode haver uma sanção. Agora, se forem informações da empresa confidenciais, aí não é a LGPD que olha para isso. Você vai responder ou por questões administrativas, enfim, né, por outro regime aí de responsabilização. A LGPD só vai focar realmente em dados de pessoas nesse caso, tá? Ok, muito bom. Fábio, posso Oi, comentar Eric, claro, claro. Só um ponto aqui, eu tenho ouvido em algumas apresentações que a gente faz, algumas reuniões que a gente participa, que talvez, principalmente falando em IoT, pode ter, talvez, às vezes, algum equívoco aqui, né? Por exemplo, eu posso ter um IoT aqui que, para mim, ele não é tão sensível, não é relevante, né? Então, posso não me preocupar com a segurança cibernética desse dispositivo, mas, na verdade, qualquer ponto vulnerável no seu ambiente, ele pode expor todo o ambiente, né? Então, esse acho que é um ponto de atenção. Se eu tenho vamos lá pegar aqui, vou puxar para a minha área, eu tenho uma câmera IP aqui que é vulnerável, tem uma vulnerabilidade conhecida, né, publicada, que pode ser explorada, já foi explorada e explorada, mas não me importa com a imagem dela, ela está pegando aqui a rua, não é relevante se alguém invadir e pegar a imagem dessa câmera. Não é só esse o ponto de preocupação, a gente não tem que se preocupar só com a imagem capturada e armazenada por essa câmera, todo o resto que está atrás daquela câmera, né? Essa câmera, ela está em uma rede, possivelmente está conectada na internet, em algum sistema, possivelmente se for em uma empresa, ela está em uma rede corporativa, ou mesmo que seja uma rede separada, você tem o risco de movimento lateral aí, né, depois da vulnerabilidade explorada com sucesso. E tem também a questão que mesmo que você não tenha nada disso, você não realmente está totalmente isolado, não tem nenhuma informação relevante ou acessível através dessa rede, mas você está na internet, essa câmera ainda assim pode ser usada para prejudicar as áreas de outro ataque, né? Por exemplo, um ataque de negação de serviço. Essa câmera começa a fazer parte de uma rede de botnet, né, que acho que houve há uns anos atrás aí um ataque aí da rede de botnet mais conhecida, né, o Mirai, que derrubou boa parte da conexão dos Estados Unidos, inclusive alguns serviços extremamente usados pelo resto do mundo, né? Inclusive alguns DNS, né? Então muita gente ficou sem acesso à internet. E os principais dispositivos usados para esse ataque, os principais dispositivos que faziam parte dessa botnet Mirai, eram roteadores e câmeras conectadas, né? Então, o risco aí não é só do item que está sendo atacado ou explorado, né? É de todo o ambiente e às vezes até de fora do seu ambiente, né? Legal, Eric. Acho que isso aqui já deu gancho para uma pergunta que viria para você mesmo, né? Mas eu queria ler duas perguntas aqui e colocar para você e para o Elcio debaterem, responderem e para a Marcela comentar no final, que acho que são interessantes. Uma delas é assim: qual a visão dos speakers, né, de vocês, do painel, em relação ao ciclo de vida dos equipamentos ativos de rede, com relação a tecnologias, protocolos de segurança suportados, né? Aí o nosso convidado ele fala assim: tenho visto casos onde as empresas acreditam que apenas o fato de determinados equipamentos, network appliances, switches, routers, etc., ainda se encontram em funcionamento, embora o fabricante não ofereça compliance com certos protocolos ou métodos recentes de controle de vazão, de quebra de segurança. E ele comenta aqui: investimentos em boas ferramentas de segurança parecem exagerados, até a ocorrência de ataque, quando se descobrem insuficientes, né? Essa é uma, e a outra é aqui, dentro desse âmbito, né? Aí uma outra pergunta, ela foi feita meio específica, mas eu queria que a gente fosse respondesse de uma forma ampla. Quais os requisitos de proteção de dados devem ser exigidos aos fornecedores de sistema de uma empresa operadora de transportes como o metrô de São Paulo? Aí eu queria também pensar do ponto de vista de especificação, né? O que pode ser
ser previsto, né, para que a gente consiga, né, não eliminar, porque, como a gente já discutiu aqui, não é possível, mas para que a gente reduza, né, essa possibilidade de ataques e de você trazer algum prejuízo de qualquer ordem, né, de sei lá, um desligamento de uma iluminação, de paralisação de uma escada rolante, ou mesmo, né, num aeroporto, né, por exemplo, se o cara invade lá o Airport Operation Database e aí você tira todos os dados enfim, operacionais do ar, você para aquilo de funcionar, ou mesmo você sequestra dados de passageiros que estão embarcando, que estão saindo do país, que estão entrando no país, né? Eu sei que a pergunta é ampla, mas acho que elas são convergentes. Eu queria que vocês comentassem sobre isso e, enfim, a Marcela também no final. Bom, eu começo então aqui. Falando de dispositivos e sistemas que não têm suporte do fabricante mais, não recebem mais correções, esse é um problema, até que o Felipe citou, o Elcio comentou, de sistemas legados, né? Que são vulnerabilidades que foram criadas em ambientes aí baseados em sistemas legados, sistemas antigos que não estavam expostos, e aí, a partir da aplicação de um controle para uma necessidade específica, eles passaram a ter maior exposição e criou-se uma vulnerabilidade que não tinha no tempo da implantação desse dispositivo. Então, acho que a gente parte do mesmo princípio aqui, né? Um equipamento foi adquirido, foi implantado com todas as boas práticas de segurança naquele momento. Outra coisa que a gente comentou também é a melhoria contínua e checagem constante dos processos e dispositivos, equipamentos, sistemas, tudo, né? Então, se o dispositivo ele parou de receber, ou um sistema parou de receber a atualização do fabricante, então é possível que uma vulnerabilidade seja explorada, e se ele estiver em uso, você pode estar mais vulnerável do que se você tivesse com uma solução atual, né? Então, é um risco, sim, você ter dispositivos muito antigos que foram descontinuados, né? Agora, em relação ao ciclo de vida especificamente, depende muito de cada fabricante, né? Cada fabricante tem o seu plano de publicação de atualização, patches extraordinários para correção de problema e de vida útil do produto, né? E os fabricantes também costumam fazer comunicados desse ciclo de vida útil, né? Então, por exemplo, bem comum da Microsoft, ela avisa com muito tempo de antecedência que ela vai descontinuar aquela versão do sistema operacional, né? Então, hoje o Windows 7 não é mais suportado, né? Então, podem haver vulnerabilidades que podem ser exploradas que eventualmente não serão corrigidas pelo fabricante. Então, isso é um ponto de atenção bastante importante, sim. Então, quanto à questão do ciclo de vida, do legado, quem tem um sistema, quem tem um legado, quem tem aquele ativo, com razão reclama que é caro você manter tudo aquilo funcionando. Tá? Porque tem exploração, é abusivo em alguns casos, e isso você acaba, é uma realidade, deixando para depois, para fazer aquela atualização, atualizar seus equipamentos, e obviamente isso cria vulnerabilidades e cada vez mais. Então isso aí é um problema de todos, é o que acontece em tudo, acontece na minha casa, né? Eu reclamo do preço do Windows, eu reclamo de tudo, o que deve acontecer aí, mesmo para uso pessoal, é esses serviços de proteção que estão sendo oferecidos, e dentro dos serviços, dentro desses algoritmos de proteção, de acompanhamento do que está acontecendo no seu escritório, do que está acontecendo na sua casa, na sua indústria, você, dentro do serviço, está a atualização de todos os softwares. Tá certo? Isso é feito de maneira controlada e de maneira automática, para todas as máquinas que estão naquela rede, para todos os IPs que estão instalados.
Então, talvez seja essa a tendência, porque você mesmo administrar tudo isso é complicado e é caro. Então, espero que o mercado ache uma solução que dê um pouco mais de tranquilidade à minha loja. Estou querendo vender, não quero ser especialista em cibersegurança, eu só queria vender os meus produtos, sei lá, em qualquer atividade. Então, creio que essa seja a tendência de você contratar esse tipo de proteção, de acompanhamento, de modernização, de proteção do legado, de maneira que seja palatável pelo mercado. A outra pergunta que você fez, Fábio, em relação ao sistema de transporte, quer dizer, sistema de transporte, para você ter a segurança, volto à questão de você, na implementação de novas tecnologias, em cima do legado que você tem, se preocupar com as normas que exigem toda essa proteção de conduítes de comunicação. E você pode, dentro de casa, ou contratar também o serviço de acompanhamento do que está acontecendo nas suas redes e na comunicação entre as suas redes, tanto na corporativa como operacional. Você com um pendrive, às vezes, você entra e pode causar um dano enorme, sem precisar de internet nenhuma. Tá certo? Então, você tem toda uma questão de acompanhar. Se você coloca um pendrive, e aquele pendrive não era para ser colocado lá, você vai ter um alarme. Se você deixa... O problema grande é o post-it, né? Você põe um post-it com a senha e o password ali, e aí vem outro, pega aquele post-it e começa a entrar. Vem um prestador de serviço que quer fazer uma atualização no equipamento que você tem, ele vem, traz, vai mexer no firmware, vai mexer no seu equipamento. Não pode fazer isso de maneira solta. Você vai seguir as normas. E para seguir a norma, você vai ter que ter licença. Quem vai dar licença para você enfiar um pendrive no micro, dentro de uma subestação do metrô? Você vai ter que ter autorização da rede para poder fazer isso. Então, tem muita coisa para evoluir. A gente realmente tem que se preocupar com isso, Fábio, acredito eu. Muito bom, complementar aqui um pouquinho, Fábio. Do ponto de vista jurídico, a gente também tem nossos requisitos, né? É um mundo, né, do juridiquês aqui, mas basicamente essa exigência de conformidade, ela tem que ser facilmente demonstrada, né? Porque a grande tônica da LGPD é a accountability, né? A capacidade que a organização tem de demonstrar que ela tomou todas as medidas necessárias, inclusive com os terceiros. Como é que você faz isso em relação ao operador de sistema? Primeiro, você precisa ter uma política com as regras claras sobre o que os seus terceiros podem fazer e exigir que o terceiro apresente uma declaração, enfim, concordo com essa política, né, aquilo que a gente está acostumado, né? Então, isso é um registro super importante que as empresas precisam ter, tanto públicas quanto privadas, quando forem contratar. Isso pode aparecer no caso de organização pública, por exemplo, no próprio edital, como um requisito, né, de declaração de cumprimento daquelas regras e determinadas especificações. Também é preciso que o próprio contrato tenha regras específicas na operação e manutenção dos sistemas. Em alguns casos, a gente recomenda até fazer um termo específico de processamento de dados pessoais, com instruções bem claras e limitações de responsabilidade. Em casos mais sensíveis, Fábio, pode ser necessário até auditar esse terceiro, tá? Então, em algumas situações, essa pode ser a recomendação concreta, então é importante que essas políticas, esses contratos, deixem também um espaço, né, para que uma eventual auditoria possa ser feita no caso de uma suspeita ou de um incidente, né? Mas é muito importante que isso conste por escrito dos instrumentos, né? E até, assim, é uma boa prática que isso seja também um aspecto pedagógico.
Então, eventos como esse, por exemplo, né, a organização pode promover um exemplo e convidar os seus terceirizados, né, os seus operadores de sistema para participar. Já é uma boa prática, já é uma demonstração, né, de transparência, de cuidado e conformidade aí com esses terceiros. Posso fazer um comentário? Claro, Elcio. No final do governo Temer, teve a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Política Nacional de Segurança da Informação e a Política Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica, para poder complementar a pergunta do Fábio em relação à parte de transporte. Transporte público é uma infraestrutura crítica. Isso não tem regulamento, não foi bem regulado a lei, acho que a doutora pode explicar melhor. Mas o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, na área de energia, a ANEEL, ela colocou no mercado consulta com um framework para a área de energia, que é uma infraestrutura crítica, como esse framework que chamam de espaço cyber, né, ele pode ser protegido. Todas as geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia no Brasil vão ter que seguir isso. Isso já vem dessa Política Nacional de Segurança e Estrutura Crítica. Eu desconheço a NTT, é isso? Na Agência de Transportes Terrestres, essa iniciativa, pode ser que eu esteja atrasado, mas na área de energia, certamente isso já está se colocando, e as empresas de estrutura crítica vão ter que seguir, inclusive o Operador Nacional do Sistema, tá certo? E na estrutura crítica, você faz análise de risco, vê o que pode acontecer em relação ao ataque, em relação à redundância, e evitaria, por exemplo, que faltasse energia no Amapá. É isso. Muito interessante, Elcio, esse teu comentário. Era um tema aqui que a gente ia perguntar justamente dessa questão de infraestrutura crítica. Existem algumas perguntas aqui, eu vou tentar resumir em uma só, mas também queria colocar para vocês todos comentarem, né? Essa questão, né, da regulação para a infraestrutura crítica, né? Por exemplo, isso que pode parar um sistema de transporte, pode colapsar um sistema de semafórico, perder sincronismo, você criar aquele abre e fecha, por exemplo, na Avenida Paulista, e você criar um caos ali, né? Quase que uma ação terrorista. Isso que você falou, né, da gente ter um desligamento, um corte num desligamento numa subestação que desliga um estado inteiro, uma invasão no aeroporto, que você para, por exemplo, a database, você não sabe mais onde o avião estaciona, que hora ele sai, quem embarca, quem não embarca, quem está aqui, quem não está, quem está no check-in, quem passou no controle de passaporte, quem passou no controle de inspeção do raio-x, né? Assim, e hoje existe alguma coisa, alguma ação coordenada para isso? Porque isso, assim, na minha visão, representa o caos, né? A gente tem casos, por exemplo, que a Genetec estuda, de bagagem abandonada que você para o aeroporto por 1 hora, né? De um cara que pulou a cerca lá, entrou na pista, que você para o aeroporto por 1 hora, 2 horas. Imagina você de alguma maneira corromper a base de dados do aeroporto, né? E qualquer outro sistema que você pare isso de funcionar por alguns minutos ou por algumas horas, ou como ocorreu no Amapá, né? Por dias, né? Semanas, né? Como é que hoje o governo, né, está tratando isso, né? Como é que o governo está se preocupando com isso? Existe algum grupo de trabalho? Porque isso acho que não é só do interesse da NTT, ou da ANEEL, ou da ANAC, ou da ANA, ou de qualquer uma das agências, né, reguladoras desses setores de infraestrutura crítica. Como é que vocês veem isso? E outra coisa, né, aqui também, complementando isso, né, dessa questão de invasão. Hoje, a segurança pública ela tem falado muito em reconhecimento facial. Reconhecimento facial, peguei ladrão com reconhecimento facial, peguei não sei o quê, criei um blacklist, coloquei isso, fiz isso. Quer dizer, a segurança pública tem a base de dados dela, as empresas têm as bases de dados delas, né? E aí, como é que fica isso? Isso, assim, do ponto de vista de vulnerabilidade, que tipo de cuidado tem que ser tomado do ponto de vista técnico? Marcela, para você, se, por exemplo, eu fui pego por uma câmera, aqui estou dando um exemplo meramente ilustrativo, né, da polícia militar de algum estado,
e aí, por alguma razão, aquele cara falou assim, esse cara aqui, com essa face, ele é um arruaceiro, ele fez tal coisa lá, e esse dado vaza, e ele vai para uma instituição de crédito, por exemplo, e aí eu começo a ter meu crédito negado por conta desse vazamento, e pode ser que eu tenha feito arruaça mesmo, né? Digamos que eu tenha feito alguma coisa errada lá, mas isso vazou indiscriminadamente, né? Então, queria que o Elcio começasse, e o Eric, a respeito disso, e depois que você e o Eric comentassem sobre essa questão desses dispositivos, essa produção de dados, especialmente essa questão do reconhecimento facial. Em relação à questão dos movimentos do governo, de um modo geral, talvez a doutora Marcela consiga até explicar um pouquinho melhor sobre a autoridade que foi criada, a autoridade para a parte de segurança de dados. Por aí, né, em vários países você tem isso, você tem o CERT, foi criado no Brasil também um centro de informação sobre ataques cibernéticos, mas ele não tem muita evolução. Precisaríamos, talvez seja uma das coisas, Fábio, para a gente rever, investigar e tomar a liderança aí, já que você propôs, em relação a esses casos. Em relação à identificação facial, vou passar para o Eric, porque ele que entende disso daí. Bom, vamos lá. Esse é um tema meio polêmico, né? A parte de reconhecimento facial. Eu lembro que quando começou a da GDPR lá na Europa, foi bastante discutido, voltou um monte de vezes esse tema, né? Mas vamos lá, acho que o primeiro ponto é como que a gente pode, sempre pensando na mitigação de riscos, né? A gente pode, por exemplo, usar sistemas de reconhecimento facial que você citou, Fábio, sem necessariamente armazenar a imagem da foto. A gente pode ter as características da pessoa, ter um ID único, que aquela pessoa é aquela pessoa, então se ela fez uma arruaça, como você comentou, e ela voltar ali de novo naquele local, vai saber, beleza, aquela pessoa ali é o arruaceiro, mas a imagem dele não está armazenada, é só uma hash ali que identifica aquela face como uma face única, tá? Você pode sim, através de recursos do sistema, associar esse ID único a dados pessoais, né? E aí colocar nome, colocar qualquer outro dado, mas aí entra em outras questões, então você, acho que depois a Marcela pode comentar melhor, mas você pode associar esse ID a dados pessoais, mas é possível armazenar a informação da face, né, reconhecer pessoas e cadastrar essas pessoas sem necessariamente tornar essa pessoa identificável através da informação armazenada. Tá? Então é uma forma talvez aí de mitigar esse risco aí no caso de um vazamento. Se vazar o banco de dados, a pessoa vai ter lá uma hash enorme, que é o seu rosto, ou outras informações até em uma hash dizendo arruaceiro, ou seja, você não foi identificado ali nesse caso, né? Então é uma possibilidade. É bem polêmico mesmo esse tema, né? Especialmente porque certamente é um tema que vai ser objeto de regulamentação da autoridade nacional. E aqui eu até aproveito para fazer esse esclarecimento e também deixar aqui minha opinião pessoal, profissional. A LGPD entrou em vigor sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estar funcionando, e isso é péssimo para a gente. Por quê? Porque o papel da Autoridade Nacional era justamente pedagógico, para que antes da lei ela pudesse não só ensinar, enfim, né, ter esse papel educacional, mas regulamentar temas, por exemplo, reconhecimento facial, por exemplo, interoperabilidade, por exemplo, aspectos de cibersegurança. A lei de propósito deixou esses assuntos para um órgão técnico competente regulamentar. E isso na Europa aconteceu antes do regulamento entrar em vigor. Aqui no Brasil isso não ocorreu. Então a gente tem hoje uma mesa sem um pé ou sem dois pés, né? A gente tem que lidar com uma lei cheia de regras, cheia de requisitos, cheia de obrigações, sem ter um órgão competente dando as instruções e regulamentando.
Então, assim, a gente está numa situação de insegurança jurídica, insegurança institucional. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi efetivamente criada agora, junto com a entrada em vigor da lei em setembro. Os últimos membros foram nomeados há cerca de 10 dias. Ontem, anteontem, o site entrou em operação. Quem quiser já digita no Google aí, a anpd.gov já está funcionando. Então, quer dizer, está começando, né? Sem autoridade, perguntas como essa ainda estão em aberto. A gente vai utilizar as boas práticas, a gente vai utilizar as normas técnicas que existem, mas sem a NPD a gente não consegue ter segurança em recomendar nenhuma atitude, nenhuma medida específica, tá? E só para concluir, é muito importante que instituições como a AMESP tenham papel protagonizem discussões junto com os órgãos reguladores. Então, quando a NPD estiver em vigor, a AMESP pode criar um lugar de diálogo, por exemplo, com a NPD, para tratar de assuntos que interessem aqui ao metrô, né, aos assuntos do metrô, do transporte. A própria NTT pode ter essa ponte também com a NPD. Então, acho que fica aqui também uma provocação para que todos nós, né, para que como instituição a gente também se movimente e fomente esse diálogo aí para trazer mais segurança para a gente, né? Joia. Pessoal, a gente está com 9 minutos aqui além do tempo já, mas a gente tem muitas perguntas interessantes, e aí o pessoal ainda tem feito bastante perguntas. Eu agradeço a todos que têm acompanhado a gente até agora, né? Eu sei que a gente já avançou um pouquinho, mas eu queria deixar uma pergunta, Eric, para você, rapidamente. Depois eu queria abrir para vocês fazerem também 30 segundinhos de considerações finais, e aí queria devolver já diretamente o microfone para a minha querida presidente, que sai com algumas provocações hoje aqui para a gente poder se envolver, e acho que isso são provocações positivas, né, Silvia? Mas, Eric, assim, do ponto de vista de desenho de sistema, né? Por exemplo, né, a gente hoje tem hospitais, entidades educacionais, né? Por exemplo, colégios, multisites, que tem dados, né, de pessoas, tem dados de pacientes, tem dados de alunos, tem dados de pais, tem, em algumas situações, aqueles dados do pai que tem a restrição de chegar próximo ao filho e tal, e esses dados não são dados, obviamente, que são interessantes a ficarem circulando por aí, né, diagnósticos, como a gente viu essa semana. Só que, por outro lado, essas organizações normalmente são administradas por professores, não necessariamente de tecnologia, por médicos, né? Hospital muito comum, você ter toda a diretoria, né, sendo médicos, né? Isso acontece menos, acho que, por exemplo, em instituições como o Metrô São Paulo, como um sistema de metro ferroviário, um sistema de uma empresa de distribuição de energia, porque a essência do serviço ela é mais técnica. Mas mesmo também, né, pegando isso, o que você daria de dica, por exemplo, para o cara escolher? Falar, cara, eu tenho que escolher entre um switch A ou B, eu não sei, né? Na especificação desse fala a mesma coisa que esse, só que esse custa 1/3, né? E esse custa 3 vezes mais. Uma câmera, né? Uma controladora de sistema de controle de acesso. O que esses gestores, né? Porque, por outro lado, os fabricantes eles tentam vender e mostrar aquilo que é de melhor nos seus produtos, e não há nada de errado nisso, mas, por exemplo, para o cara, né? Para a pessoa que vai decidir pela compra, e ela não conhece, não é um conhecedor profundo de tecnologia, naturalmente, o que ela poderia olhar, por exemplo, uma certificação, uma acreditação, quais são, assim, vamos dizer assim, as 3 dicas que você daria para esses especificadores poderem ter um maior nível de confiabilidade no sistema que eles têm? Legal. Cara, isso entra bastante no que a gente falou um pouquinho de supply chain, né? Realmente, escolher um produto baseado em datasheet é muito complicado, porque o papel ele aceita qualquer coisa, né? É um termo que a gente usa com bastante frequência. O papel aceita qualquer coisa, mas não necessariamente ele faz tudo que está no papel ou faz exatamente o que você espera que está no papel, né? Eu pessoalmente já participei de algumas provas de conceito, até com alguns fabricantes bastante renomados ali,
que tem a especificação no datasheet, mas tem o recurso no equipamento, mas ele não funciona exatamente como está escrito na documentação. Faltou uma vírgula ali que muda toda a situação, né? Então, isso é bastante complicado. O ponto positivo é que o comprador regular de hoje, mesmo não sendo um especialista, alguém da área ali, ele tem muito mais conhecimento do que teve não muito tempo atrás, né? Então, o comprador chega muito bem informado, tem bastante informação disponível em todo lugar hoje, né? Então, a gente mesmo, para fazer uma compra pessoal, eu particularmente vou comprar alguma coisa, eu vejo review de qualquer coisa que eu vou comprar para ter opiniões ali, além da minha que já estava formada ou que eu estou formando, né? Então, uma boa prática é verificar além da documentação do próprio fabricante. Ver se tem nas comunidades aí ou na área especializada do tipo de equipamento que você está querendo adquirir, qual que é a referência que esse fabricante tem, né? Então, no caso de cibersegurança em geral, por exemplo, existem sites, aí comunidades que mostram, documentam, relatam vulnerabilidades, né? Eventualmente já tratadas, né, que a pessoa descobriu, comunicou, a empresa tratou, e outras que foram ignoradas. Então, existem comunidades que dão essa indicação. Certificações e normas é um ponto importante, né? O Nelson falou bastante da normatização e empresas que são certificadas baseadas nessas normatizações e equipamentos que são certificados também baseados nessas normas e boas práticas. Então, escolher o equipamento com a certificação garante que ele passou por um crivo de testes, né? Que se está dizendo que realmente ele tem uma proteção contra essa vulnerabilidade, se a certificação garante isso lá no escopo do teste, quer dizer que sim, ela realmente possui, foi aferido isso por um órgão ali, terceiro, idôneo e certificado por uma autoridade certificadora, né? Então, essa seria, acho que essa é a segunda dica. E a terceira dica, eu estou me atendo ao número que exatamente que você falou, 3 dicas. Não, o número é uma referência, você pode... A terceira dica poderia ser justamente a verificação do fabricante em si, né? Não só do produto que a gente falou, como que ele trata. Obviamente, os grandes fabricantes, eles vão ter casos de vulnerabilidades exploradas já, eventualmente com sucesso e divulgados. Isso é natural, né? Acho que o fabricante vai ter uma vulnerabilidade em algum momento, se ainda não teve. Como que esse fabricante tratou essa situação? Como que ele tratou esse incidente, né? Qual foi a resposta? Qual foi a velocidade dele para dar essa resposta, né? Qual foi o impacto que isso causou na sua rede de clientes? Então, isso é um ponto importante, né? Então, vou tentar resumir aqui. Eu acho que validar além da documentação fornecida pelo próprio fabricante, talvez nos meios especializados, ver alguma coisa nesse sentido, né? Verificar certificações baseado nas suas preocupações, nos cuidados, né? E validar qual que é a estratégia da empresa, qual que é o papel da cibersegurança dentro da filosofia da empresa. Acho que essas são alguns bons começos aí, né? Legal. Em termos de comunidades, Eric, assim, na parte de vídeo, né, a gente tem, né, vale citar, acho que o Fórum VIF, né, que é um órgão isento, né, e também o IPVM, né, que enfim, que tem muitos trabalhos, inclusive com todos os fabricantes, de identificar essas vulnerabilidades, né? Acho que também dá para desconfiar um pouco daquele fabricante que nunca teve nenhuma vulnerabilidade ou nunca teve alguma coisa tratada, né? Se normalmente os fabricantes, como você falou, ou se não tiveram, vão ter, né, alguma coisa, e às vezes tem algum questionamento, alguma reportagem. O IPVM, eu acho que é uma boa fonte de consulta. Agora, para a parte de, eu não sei, Eric, você tem mais algum fórum que possa acrescentar para ajudar a nossa audiência? Especificamente para a parte de vídeo, o IPVM é o maior que existe hoje, acho que o mais bem conceituado. Acho que até fora desse meio de segurança
eletrônica de vídeo, né, e controle de acesso em geral, o IPVM é citado como fonte de referência. Então, se você for ver das notícias ficou bastante noticiado aí quando houve o banimento de alguns fabricantes aí pelo governo dos Estados Unidos, né? Então, muitas instituições de notícia, né, New York Times, etc., publicavam informações e IPVM era uma fonte recorrente de informação dessas outras imprensas, da imprensa em geral, né? Tá, para a área E o ONVIF, como você comentou, é fundamental, né? Na verdade, é um protocolo, é uma padronização dos padrões de comunicação para todos os equipamentos e VMS. Foi fundado por alguns fabricantes importantes da área de vídeo que se juntaram para fazer essa especificação para padronizar a comunicação. Então, se algum fabricante ou dispositivo não fizer parte do ONVIF, é um ponto de atenção. Por que ele não faz parte do ONVIF, sendo que é o único padrão mundial amplamente aceito para comunicação de dispositivos de vídeo? Tá. Vocês conhecem algum, entre aspas, IPVM para a área de TI, alguma outra fonte que a gente possa, enfim, a nossa audiência possa também consultar para a parte de infraestrutura? Eu não tenho nenhum no topo da mente senão aqui, a gente mas pode eu posso passar essa informação mais para frente. Bom, pessoal, para a gente finalizar, eu queria que vocês, cada um, fizessem a sua consideração final, começando pelo Felipe. Bom, pessoal, agradeço aí aos panelistas pelas preciosas informações. Aprendi bastante com vocês hoje e a todos os colegas online, né, pela participação. Contamos com a participação de vocês aí para os próximos eventos técnicos da IAMESP. Joia, muito obrigado. Obrigado, Felipe, meu colega, grande amigo. Marcela. Fábio, muito obrigada mais uma vez aqui pela oportunidade. Silvia, muito obrigada pelo convite. Aprendi muito com vocês, o Eric, Elcio, Felipe, obrigada também pelas provocações. Pessoal, quem ainda não começou a pensar em LGPD está atrasado, tá? Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Tem que ser prioridade, a gente sabe que, né, final de ano é um momento difícil para as empresas, mas tem que prestar atenção, tem que se atentar, tem que começar a criar uma cultura, tá bom? E só aqui para corrigir a informação que eu dei sobre o site foi registrado, mas eu testei aqui enquanto eu conversava com vocês, ele direciona para o site da presidência, ele ainda não está com as informações, mas, enfim, a passos lentos chegamos lá. Muito obrigada, espero encontrá-los numa próxima. Professor Elcio. Eu queria cumprimentar o Eric e a Marcela, muito bons aí, aprendi bastante mesmo, né? E agradecer o Felipe, o Fábio e a Silvia aí da IAMESP pela oportunidade. E o Fábio colocou a provocação já, quer dizer, esse assunto ele está começando. Tá? Eu acho que a gente tem muito que aprender, desenvolver. Eu acho que a IAMESP tem um papel importante, como falou a Marcela, de puxar esses assuntos, fazer nossos engenheiros, nossos advogados e nossas autoridades conversarem e se preocuparem, porque são coisas importantes que vieram para ficar. Okay? Obrigado a todos. Obrigado, Elcio. Sir, o Eric Mello. Legal. Bom, que bom que foi uma troca, né? Eu também aprendi bastante, então legal. Obrigado pelo convite, Fábio e Silvia. Obrigado, Marcela, Elcio, Felipe. Aprendi bastante coisa também hoje, bastante informação legal. E da mesma forma, fico à disposição também, né? Parece que teve algumas perguntas que não foram respondidas, eu estou à disposição para responder. Se alguém quiser aprofundar também mais alguma coisa que a gente pincelou aqui, que for da minha competência, estou à disposição para a gente agendar uma conversa mais detalhada no que for de interesse também. Tá? Obrigado, pessoal. Joia, maravilha. Bem colocado, Eric. A gente vai encaminhar todas as perguntas, né? Inclusive essas que foram feitas para os nossos debatedores. Eles vão responder em determinado prazo. Quando a gente conseguir reunir essas respostas, a MESP divulga para todos os participantes. E por fim, eu queria devolver e agradecer a oportunidade, a confiança, minha presidente,
em deixar a gente falar no microfone em teu nome e te devolver a palavra. Eu agradeço a todos mais uma vez, que tempo rico em conhecimento nós passamos aqui, não deixando de saber que a gente precisa de mais mesmo, e o assunto segurança cibernética e LGPD está começando, né? Estamos engatinhando, nós vamos ter aí a 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que vamos já pensar em levar esse assunto, ver o comportamento, né, dentro do cenário que nós estamos, como é que ele vai, já pensar lá, quando a gente iniciar esse processo para a 27ª, que vai acontecer de uma forma híbrida, é a nossa intenção, pois nós já temos o Matsubara Hotel reservado para nós, de 14 a 17 de setembro, 14, aliás, é dia de aniversário da IAMESP, então vai ser uma abertura emblemática para nós, né, bastante importante, serão 31 anos de associação. Foi realmente um imenso prazer receber a advogada Marcela, engenheiro Eric, engenheiro professor Elcio Pasqualucci, foi uma honra receber vocês. Fábio e Felipe, meus vice-presidentes, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela mediação, e aos que estiveram com a gente até agora, que são 50 participantes, estejam à vontade, se aproximem da IAMESP, nós estamos aqui de braços abertos para conhecer e compartilhar o nosso conhecimento. Então, grata por esse tempo, sejam todos sempre muito bem-vindos, um bom dia para todos. Bom dia, pessoal. A gente vai repetir um videozinho para vocês e depois a gente quer desejar um bom almoço, uma boa tarde, um bom restinho de semana. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Começamos cada dia com a mesma convicção. A convicção de que vamos superar todos os imprevistos. De que poderemos ultrapassar todos os obstáculos, as filas de espera, voos atrasados ou as bagagens extraviadas. Que tudo transcorrerá de modo fluido. Tornar o dia uma jornada ordinária é uma tarefa extraordinária, com variáveis em constante evolução. Conscientes dos desafios, os líderes reconhecem rapidamente os melhores sistemas, robustos, conectados e que geram valor com os fluxos de informações. Para alcançar esta configuração otimizada, os experts em segurança necessitam de ferramentas apropriadas. Na Genetec, nós acreditamos que a segurança do nosso ambiente ultrapassa amplamente as noções de proteção. Juntamente com os nossos parceiros, construímos sistemas que oferecem uma melhor compreensão do mundo corporativo e do mundo ao nosso redor. Em suma, orientamos em total segurança os fluxos cotidianos de informações, mercadorias, transportes. E prioritariamente de pessoas, desafiando o imprevisível, para que você jamais hesite em comparecer às aulas, em correr para uma reunião do outro lado da cidade, em partir para uma viagem ou concluir uma jornada com aquelas pessoas mais importantes. Um mundo em permanente evolução, o compromisso da Genetec permanece imutável. Proteger o seu dia a dia.